Oi, gente, mais um vídeo por aqui. Demorei, mas voltei. Eu sempre volto. Demora, mas eu sempre volto. Então, quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre como tem sido a adaptação do meu filho à escolinha, né? Para aqueles que perderam o último vídeo, volte aí e assista o vídeo terapia, creche, porque que eu decidi colocar o meu filho na escolinha e comecei a terapia, várias questões aí, né, acontecendo durante esse tempo. E aí, nossa, aconteceu tanta coisa. Eu devia ter feito esse vídeo antes, mas é porque realmente o tempo é inimigo da gente, né? E aí, fomos pra escolinha, colocamos na escolinha e ele só foi 3 dias. Vocês acreditam? No terceiro dia, o meu filho não dormiu à noite, né? Teve chororô, né? Ele não queria ficar, ele queria que a mamãe ficasse com ele não queria que o papai ficasse com ele, mas eu e meu marido já fomos com aquela intenção de sermos firmes no processo, porque o problema maior não é o pai, é a mãe. O coração da gente é desse tamanhozinho assim, né? E a gente não quer abrir mão, enfim. E hoje eu só tô gravando esse vídeo pra vocês aqui, esse horário, que é o quê? Quase 1 da tarde, porque o meu filho está na escolinha. E a gente precisa aprender, desculpa o barulho, porque tem um caminhão passando aqui. E a gente tem que aprender uma coisa, que hoje eu vejo a escolinha como uma rede de apoio. Eu não tenho a minha mãe aqui, eu não tenho cunhadas, eu não tenho sogra, eu não tenho as minhas irmãs perto, eu não tenho pessoas que eu consiga deixar o meu filho por 1 hora para que eu faça qualquer coisa. Então, por que não mudar essa perspectiva e ver a escolinha como uma rede de apoio, não é mesmo? É questão de desconstruir coisas que a gente coloca como barreiras, enfim. E então ele estudou 3 dias. No terceiro dia, ele não dormiu de madrugada, justamente porque ele começou a adoecer, já tinha adoecido 20 dias antes e adoeceu novamente. E aí nós pegamos a chata da influenza, né? Acredito que você já tenha visto aí reportagens falando sobre, pessoas, né, falando sobre, perdão. E aí nós pegamos a influenza e ele pegou, eu peguei, acabou que nós ficamos quase 1 semana e meia em casa. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, muita coriza, tosse, eu fiquei 6 dias tossindo. Contei isso lá no meu Instagram também, como que foi esse processo, como que a gente descobriu que era influenza. E aí começa de novo a readaptação à escolinha, né? Depois que passou o processo da influenza, levamos novamente ajudar pra ver como que seria, né? E a professora falou pra gente, não desiste, né? Não desiste, é assim mesmo no início, a criança adoece mesmo. Ele tem muito contato com outras crianças, as outras crianças, e eu tenho certeza que ele pegou influenza, foi na escolinha. Eu já sabia que isso ia acontecer, mas eu não sabia que seria tão rápido. Eu não sabia que ele iria adoecer tão depressa, né? Eu esperava pelo menos aí 2 semanas, né? Mas não, 3 dias ele já tava, enfim. E aí voltamos, né? Nesses 3 dias, levei ele numa quarta-feira, ele estudou quarta, quinta e sexta. E no processo, gente, o Judá ainda não dorme de noite, ele ainda desperta de madrugada e a gente tá naquela expectativa de que ele estando na escolinha também o sono dele regulariza para que nós, os pais, também possamos descansar, né? E por que mais, né, que eu coloquei na escolinha? Eu preciso entender que a minha casa é um lugar de liberdade pro meu filho. Então aqui ele faz o que ele quer, embora eu seja uma mãe bem raiz, eu ia falar Nutella, mas não sou Nutella não. Bem raiz, eu chamo atenção, eu corrijo. Às vezes acontece sim de eu dar uns tapinhas pra ele poder entender ali a questão do limite, da firmeza, enfim. Cada um faz o que quer com seu filho. Eu tô falando como que eu faço com o meu filho, né? Mas eu preciso entender que o meu filho só é especial pra mim, né? Eu sou a mãe, então eu vejo bondade nele. Os outros não são obrigados a ver isso no meu filho. E aí, o fato dele ir pra escola, pra creche, pra escolinha, vai mostrar pra ele que o não é só em casa. Que o não pode, não faz, não põe a mão, não sobe aí, não pode sair agora. Não é só em casa. Por quê? Porque a gente acaba sendo a megera, né? A mãe que fala não pode, o pai é o legal, a mãe que não, né, que coloca as regras, a minha mãe. E aí, ele precisa entender também que lá fora tem essas regras, que na escola também tem regras, que tem horário, né? Por exemplo, lá ele tem horário de comer, lá ele tem horário de dormir, lá ele tem o horário de tomar banho, lá ele tem o horário
de chegar e de sair, entendeu? E isso pra mim, como mãe, é muito importante, porque não é só aqui em casa. Por exemplo, ele teve uma questão com a mochila dele. Ele não queria deixar a mochila dele com a dos outros colegas. E o Judá, ele é muito opiniudo. Ele é muito líder. Ele tem essa. Eu acho que ele puxou isso meu e do pai dele, né? Que é essa questão de querer dominar, de querer estar na frente, que a opinião dele importa. E de fato, porque a gente deu essa autonomia para ele em casa. Mas ele precisa entender que lá fora existem outras pessoas, existem outras demandas, e ele não pode fazer o que ele quer. Aqui em casa, em algumas instâncias, eu deixo ele fazer o que ele quer. Ele vai aonde que ele quer, o cômodo que ele quiser, às vezes ele mexe aonde não pode, mesmo eu chamando a atenção, ele continua mexendo. Então, assim, lá não. E essa questão da mochila, ele não queria deixar a mochila dos coleguinhas. Então a professora me escreveu e falou assim: olha, o Judá tá tendo dificuldade em deixar a mochila com a dos outros colegas. Eu já falei para ele que não pode, eu já conversei com ele, já baixei na altura dele, mas eu preciso que você reforce isso em casa. E anteontem, na hora que ele acordou para poder ir para a escolinha, eu já tive a conversa com ele na cama. Eu falei: filho, a gente vai para a escolinha e você precisa deixar a sua mochila com a dos outros coleguinhas. Não pode pegar. E você precisa obedecer. O microfone virado. Obedecer a tia fulana de tal e a tia ciclana de tal, porque elas são as suas professoras. Então, e ele olhou pra minha cara e ficou olhando: tá bom, mamãe, deixar a mochila com a dos coleguinhas, né? Eu falei: exatamente, você sabe, por que você não está obedecendo a professora? E ele é muito pequenininho, né? Então, às vezes, ele não entende pensamentos muito complexos, mas ele sabe que não pode, né? Outra coisa que ele estava fazendo era ir no banheiro e na volta desviando do caminho. E aí a professora pediu: mãe, reforce isso com ele também, né? Porque a gente fala aqui, mas é importante vocês reforçarem em casa para ele poder entender o que pode e o que não pode, entendeu? E a cadeira também foi um problema, ele não queria sentar na cadeira. Por quê? Porque aqui em casa ele não senta. Aqui em casa ele anda o dia inteiro, ele mexe o dia inteiro, ele anda na casa o dia inteiro. E na escolinha tem os horários, tem o horário de sentar e brincar com a massinha. Tem o horário de sentar e brincar com as tampinhas. E aqui em casa, ele não tem essa questão do horário para as coisas. A escolinha, para mim, é importante em relação a isso, porque vai determinar para ele o que pode, o que não pode, qual que é o horário das coisas. Então, ele não senta na cadeira. A professora mandou um vídeo para mim, ele levanta da cadeira e vai no espelho. Aí ela fala: Judá, senta na cadeirinha, junto com os coleguinhas, para poder você fazer a sua atividade, né, no caso. Então, o não na escolinha é importante. É importante a criança ouvir não de outras pessoas, porque ela vai ouvir durante a vida. Entende? Ela vai ouvir isso durante a vida e talvez ela ouça da maneira que ela não está acostumada. Então é muito mais fácil eu introduzir esses nãos, essas concessões agora, enquanto ele está pequeno, do que ele fazer 12, 13, 16 anos e ele ouvir de uma forma desrespeitosa lá fora e ele não saber como lidar com isso porque ele não ouviu durante a infância. Então, eu acredito que a escola também é importante em relação a isso. A questão de reforçar a imunidade dele também, porque ele está acostumado comigo e com o pai. E no máximo, alguns parentes que vêm de vez em quando. Então, ele não tem imunológico, né? Os anticorpos dele são os meus, os anticorpos dele são os do pai. Então, quando ele tem contato com outros, ai, vai adoecer demais. Beleza, mas a gente vai cuidar, vai passar e ele vai voltar para essa adaptação. E volto aqui também, gente, se eu falar assim: resolvi tirar o Judá da escolinha por tais e tais motivos. Por quê? Porque a vida da gente não é cronometrada, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente precisa ter essa flexibilidade de saber o que é melhor para mim agora. Colocar o meu filho na escolinha é melhor para ele por todos os motivos que eu já falei aqui, e muitos outros, só que não dá tempo da gente ficar falando, mas para mim também, porque eu preciso ter saúde mental para cuidar do meu filho, eu preciso estar descansada. Como ele é uma criança que não dorme durante a madrugada, então eu trabalho praticamente 4 turnos: manhã, tarde, noite e madrugada. Então são 4 turnos que eu estou na ativa. Se eu não tenho se eu tenho ele um turno na escolinha, que é esse turno do dia, eu consigo me recuperar para quando ele chegar da escolinha e o fim de semana, e agora também que nós estamos em julho, vai ter férias, né, recesso escolar, eu vou ter esse tempo de qualidade com meu filho, não que eu não tenha em outros momentos. E outra, a gente precisa parar de se culpar pelas decisões que a gente toma, porque só quem sabe a nossa realidade é quem está na nossa pele. No caso, eu e o meu marido, que também vive comigo. Então, você precisa ver aquilo que é melhor para você e para o seu filho. E outra coisa, convívio com outras crianças também. O Judá estava tendo dificuldade de se enturmar, que foi uma das coisas que a professora me contou. Mas, com o passar do tempo,
ele agora começou a brincar com os coleguinhas, ele começou a aprender o nome dos coleguinhas, e isso é importante. Não que ele não se socialize de outra forma, tá? Não que ele não socialize, ele socializa de outras maneiras, ele gosta de criança mais velha, ele gosta de brincar com as crianças mais velhas, conversar com adultos, mas ele precisa entender que existem crianças da idade dele e que ele pode ter esse convívio. Gente, é isso. Só vim aqui trazer um update mesmo, uma atualização. E pretendo gravar mais assiduamente. Eu parei porque eu estava doente, contei pra vocês aí, né, no início do vídeo. Mas o próximo vídeo do meu canal vai ser sobre o que acontece com as mães depois que a gente tem filho que ninguém te conta. Gente, começando, vou deixar aqui só um spoiler. A libido vai embora. A vontade de fazer sexo vai embora, não é verdade? Ou eu tô mentindo aqui? Depois vocês me contam aqui nos comentários. Próximo vídeo nós vamos falar sobre isso. Curta, compartilhe, principalmente com uma mamãe, com uma titia, com alguém que está gestando, porque pode ser importante. As mesmas dicas que eu dei aqui pode ser importante para você e para elas também. Até o próximo vídeo. Tchau!